1 Pedro 2, verso de número 9. Aleluia. 1 Pedro 2, verso 9. Glória a Deus. Alguns irmãos estão assistindo aqui online. A irmã Débora fez a cirurgia essa semana. Está bem, está em casa. Está tudo certo. O Márcio está lá de babá. De enfermeira, né? Para falar a verdade. Nós estamos aqui. Daqui a pouquinho a irmã está de volta também. Enquanto isso nós vamos adorando ao Senhor. Vi que ele está online aqui. Acharam 1 Pedro 2, verso 9? Aleluia. Se encontrar, coloque-se de pé. Reverência à palavra do Senhor. Está lá no finalzinho da Bíblia. Está logo depois de Tiago, logo depois de Hebreus, Tiago, Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro 2, verso 9, que é uma palavra profética aqui. Mas não deixa de ser uma realidade também. Olha só o que a palavra diz nesta noite. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Ele nos chamou. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Papai, diante da sua presença nós estamos, diante da sua graça, Pai. Fala conosco, Pai, Senhor, neste momento. Fala, Deus, a nossa vida. Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Se nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Miguel, consegue pôr um fundo? Aleluia. Tem um aí já rodando, pode deixar por esse que está rodando aí. Aleluia. Fica mais emocionante, né? Que o fundo, né, irmão? É verdade. O fundo ajuda, né? A música, o louvor, né? Você já tentou assistir quando era novinho, assistia aquele filme? Como que é o nome do filme? Aquele filme do tubarão. Você já viu aquele filme do tubarão? O tubarão ataca? Como que é a música do tubarão? Como que é, amada? Bom, tocava música, você já ficava apavorado, não via só água, só tinha água, não tinha tubarão ainda, não tinha ninguém na história, mas começou a musiquinha, meu Deus do céu. E a música ela ajuda também, né? Porque dentro da palavra de Deus, a palavra diz assim que Deus habita em meio aos louvores, aleluia. E Ele está atrás daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Entenda uma coisa, irmãos, Deus tem algo para falar ao seu coração nesta noite. Vou tentar da melhor forma possível expressar isso aqui. Mas tudo começa de uma forma um pouco complicada. A história começa lá em Isaías 44, verso 28. É Deus falando algo de alguém. É Deus falando assim: que diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que lhe apraz. É Deus falando de Ciro. E lá em Isaías 45, verso 1, Deus fala também de Ciro. Fala assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Guarda bem esse nome. Como que é o nome? Ciro. Amém? E eu quero começar essa palavra com uma pergunta sincera. Não tem aqui que já orou e parece que Deus não respondeu? Não precisa levantar sua mão, não. Quem aqui já buscou e sentiu silêncio? Quem que já pensou: Deus se esqueceu de mim? Já pensou isso, irmão? Você vai descobrir que enquanto você acha que Deus ele está em silêncio, Ele já está trabalhando, aleluia. Só que às vezes Deus ele trabalha fora do nosso campo de visão. Fora do nosso campo de visão. O povo de Israel, irmãos,
ele estava vivendo um dos piores momentos da história. Estava vivendo o melhor momento? Fala, não. Estava vivendo o quê? O pior? Fala comigo assim, o pior momento. Irmãos, eles estavam cativos na Babilônia. Imagina aqui nós morando aqui no Brasil, tudo tranquilo, cultuando, adorando a Deus. O pessoal do Irã vem lá e sequestra a gente aqui e leva a gente para lá. Já imaginou isso? Como que seria? Uma outra língua, um outro povo, tudo deserto, não tem mais culto, lá é Alá. Não tem mais culto, comida diferente, não tem arroz, feijão e bisteca mais, nem ovo, muda tudo. Muda toda a situação, muda toda a sua história, muda o tipo de casa, os colchão lá é diferente, a água lá é diferente. Você está longe da sua terra, está longe da igreja, longe do templo, longe da sua identidade espiritual. Era isso que eles estavam vivendo lá em Israel naquele momento. Eles foram cativos para o cativeiro babilônico. Tanto é que o Salmo 137, verso 1, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Já pensou, irmãos? Eles estavam se assentando às margens dos rios da Babilônia e chorando. Por quê? Porque estavam em uma terra estranha, com um povo estranho, com costumes estranhos, longe de Deus. Mas entenda uma coisa: quando eles foram levados para a Babilônia ela não queria simplesmente prender o povo. Não era isso. Nós podemos dizer que a Babilônia, irmãos, ela seria meio que o mundo hoje, nos dias de hoje. Sabe o mundo? Nós vivemos num contexto de igreja. E o mundo seria mais ou menos o que seria a Babilônia. E entenda, irmãos, a Babilônia ela queria algo mais profundo do que simplesmente colocarem eles cativos. E o diabo, irmão, de certa forma, ele age para nos prejudicar. Ele tem estratégias para nos prejudicar. Veja bem a história aqui. Porque no cativeiro babilônico, eles queriam que eles se esquecessem de quem eles eram. Tiraram eles da terra, tiraram eles da família, tiraram eles da casa deles. Irmãos, eles estavam sendo pressionados a se esquecerem quem eles eram. Povo escolhido, povo da promessa, povo da aliança. Não, a Babilônia queria apagar a memória deles, a memória espiritual deles. O mundo por vezes é assim. Tem gente aqui, irmãos, que já não se vê mais como Deus te vê. Tem pessoas que já não se veem mais como Deus ele te vê. A pessoa ela se vê derrotada. A pessoa ela se vê incapaz. A pessoa ela se vê como alguém comum. Irmão, entenda uma coisa: quando você esquece quem você é, você aceita qualquer realidade. Qualquer história que te contarem está bom. Olha só, a Babilônia, ela não só tirava, ela substituía. Porque eles eram pressionados a pensar como a Babilônia, a viver como Babilônia, a desejar o que a Babilônia desejava. Eles eram levados a quê? A serem babilônicos. Às vezes o mundo faz isso. O mundo faz com que nós venhamos a pensar como o mundo é. Tudo normal, tudo tranquilo, pecado é comum. O mundo faz isso com a gente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se você não sustenta a sua identidade, o ambiente ele acaba te moldando. E nós não vivemos só dentro da igreja, nós vivemos
no nosso trabalho, nós vivemos no comércio, nós vivemos nas escolas. Até que eu me lembro bem de uma palavra que o pastor Elias falou para a Júlia, que ela não iria se contaminar. Vocês não sabem o que você passa dentro da faculdade, Júlia? Ou você assume ali com unhas e dentes, ou a Babilônia tenta te moldar, o ambiente tenta te moldar, o mundo tenta te moldar, o comércio ele tenta te moldar, as pessoas tentam te moldar, de acordo com as regras da Babilônia, de acordo com as regras do mundo. Agora a pergunta é a seguinte: quem é você? Se você perguntasse para você mesmo, quem eu sou? Ou se você perguntar para o seu irmão, falar, quem é você? Pergunta para o seu irmão, vai falar, quem é você, irmão? Quem é você? E hoje, irmãos, isso acontece porque as pessoas não sabem quem são. Valores são invertidos, há uma normalização do pecado, há um esfriamento espiritual, e a pessoa começa em Deus e termina parecida com o mundo. Entenda, a Babilônia queria que eles abandonassem os princípios de Deus, a santidade. A Babilônia queria que eles abandonassem a obediência. A Babilônia queria que eles abandonassem a fidelidade a Deus. Porque quem perde esses princípios, irmãos, perde o rumo, perde o norte, perde a direção. Irmãos, antes de alguém cair por fora, entenda uma coisa, já caiu por dentro. São esses princípios que são derrotados dentro da pessoa, aí ela cai por fora. Isso, irmãos, estava acontecendo com eles, porque o maior problema não era o que eles estavam vivendo na Babilônia, mas o que isso estava influenciando no interior deles, dentro deles. Porque, irmãos, a Babilônia ela queria mudar a mente, ela queria mudar a linguagem, ela queria mudar a identidade das pessoas. E o diabo hoje ele tenta as mesmas estratégias, ele tenta mudar a sua mente, tenta mudar a sua linguagem, tenta mudar a sua identidade. É você não saber mais quem você é. Veja, por exemplo, lá na Babilônia, Daniel. Você lembra? Daniel 1. O que eles primeiro fizeram lá com Daniel? Aí tinha Daniel, tinha Ananias, tinha Misael e tinha Azarias. Que primeira coisa eles fizeram? Mudaram o nome deles. Falaram, você não vai ser mais Daniel, vai ser Beltesazar. Você não vai ser mais Ananias, você vai ser Sedraque. Olha, você não vai ser mais Misael, você vai ser Mesaque. Olha, você não vai ser mais Azarias, o seu nome agora é Abednego. Onde é que nós conhecemos mais Sadraque, Mesaque e Abednego do que Ananias, Misael e Azarias? Mas olha só, Ananias, irmãos, o Senhor é gracioso. Quando nós falamos de Misael, a palavra significa quem é como Deus. E Azarias, o Senhor ajuda. E olha só Daniel diz assim, Deus é um juiz. E eles tiraram essa identidade deles, trocaram a cultura. Irmãos, eles foram ensinados na língua dos caldeus, foram ensinados na cultura da Babilônia, no conhecimento pagão. Tentaram trocar a identidade deles, tentaram apagar Deus, irmãos, até no nome deles. Até no nome deles tentaram apagar Deus. O objetivo da Babilônia, irmãos, não era só prender o corpo, mas era deformar a identidade deles. Ei, tem alguém tentando deturpar a sua identidade? Tem algo tentando deturpar a sua identidade em Deus? Tem gente aqui que não está presa fisicamente, mas já está aí vivendo uma crise de identidade espiritual. Não sabe mais quem é em Deus, não vive mais como antes, perdeu o posicionamento em Deus. Mas tem um detalhe, um pequeno detalhe. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é assim, Deus é fiel. Deus ele não se esquece.
Deus ele se lembra de toda e qualquer promessa dele. E ele é justo, ele é poderoso e ele é fiel para cumprir. Aleluia. Porque longe dali, muito longe dali, em outro território, Deus já estava se movendo. Deus já estava moldando pessoas. Lá na Pérsia, um homem estava sendo levantado. E aí você pode falar, pastor, era um grande homem de Deus? Era um adorador em espírito e verdade? Deus estava levantando alguém que era um estudioso da palavra dele? Não. Deus estava levantando Ciro. Quem era Ciro? Ciro era o rei. Só que ele era o rei da Pérsia. Era um estrategista militar brilhante, conquistador de território. Mas espiritualmente, irmão, ele não era judeu, ele não adorava o Deus de Israel, e ele não tinha aliança com Deus. Mas lá em Isaías 45, versos 4 e 5, Deus fala assim: ainda que não me conheces. Está falando de Ciro. Deus está dizendo. Deus está dizendo: ele não me conhece. Ciro não me conhece. Mas eu estou usando ele. Você já pensou nisso, irmão? Lá em Isaías 45:1 diz assim: assim diz o Senhor ao meu ungido. Quem? Ciro. Mas ele conhece a Deus? Não. Ele segue a Deus? Não. E a palavra aqui, irmão, ungido no hebraico, Mashiach, isso aqui é muito forte, porque é a mesma palavra usada, a raiz, quando fala sobre os reis que eram escolhidos, quando fala sobre os sacerdotes que eram escolhidos, quando fala até mesmo sobre o Messias ser escolhido. Deus está chamando um rei pagão de ungido. Um rei pagão. Deus está falando, meu ungido, a um rei pagão. Irmãos, Deus ele pode usar alguém que não o conhece. Sabe para quê? Para abençoar alguém que o conhece. Aleluia. Deus ele pode usar alguém que não conhece ele para te abençoar, porque você conhece ele. Você sabia disso? Você faz ideia disso, irmão? Deus ele pode usar o ouro dos ímpios para te abençoar. Deus pode usar a prosperidade do ímpio para te abençoar, porque ele é Deus. E ele não se esquece das promessas. E ele não se esquece daquilo que ele prometeu. Aleluia. Enquanto isso, irmãos, Israel chorava. Mas Deus estava levantando Ciro, fortalecendo Ciro, dando vitórias para Ciro, que nem conhecia ele. E mais, Deus fala lá em Isaías 45:2: eu irei adiante de ti. Para Ciro. Irmãos, Deus estava abrindo portas para alguém que nem orava para ele. E sabe, irmãos, Ciro ele invade e ele conquista a Babilônia. E quem que estava na Babilônia? Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, tá todo mundo lá. Algo histórico acontece. Ele invade a Babilônia, conquista a Babilônia. E lá em Esdras 1:1 a palavra diz assim que Ciro ele libera um decreto.
um decreto, ele decreta algo. Ele diz assim para o povo de Deus: olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Olha, o templo ele pode ser reconstruído. Aleluia. Um rei pagão, cumprindo a profecia de Deus. Irmãos, quando o profeta olha para tudo isso, irmãos, ele chega a uma conclusão. Isaías 45:15: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. O profeta estava ali, vivendo esses momentos, ele vê tudo isso acontecendo, vê o decreto ali de Ciro e fala para Deus: realmente tu és o Deus que verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas. Por quê? Porque ninguém imagina o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Fala para o seu irmão que está do teu lado: você não imagina o que Deus está fazendo a seu respeito. Você não faz ideia o que Deus está fazendo ao seu respeito, mas Ele está agindo, Ele está fazendo. Aqui fala assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, verdadeiramente. Aqui o profeta ele fala assim: agora eu entendi. Quando o profeta fala verdadeiramente, fala agora caiu a ficha, vamos dizer, na nossa linguagem atual. Um Deus que se oculta, né? Um Deus que age escondido, mas de propósito. Tem uma tradução viva que diz assim: o Deus, o Senhor que estava trabalhando e eu não estava vendo. É uma tradução. Deus ele está trabalhando, irmão, e você não está vendo. Desanima não, fica triste não, não desespera não. Enquanto você está chorando, irmãos, Deus ele está levantando respostas. Enquanto você acha que acabou, Deus está começando algo novo. Enquanto você não vê saída, irmão, Deus já está abrindo portas em outro lugar. Aleluia. Irmãos, Deus ele está trabalhando fora do seu campo de visão. O céu, irmãos, nunca entra em crise. Irmãos, o silêncio de Deus não é abandono, é Deus gerando as estratégias. E eu vou te falar mais, irmãos: existe um Ciro sendo levantado para destravar a sua vida. Creia nisso. Agora a pergunta é a seguinte: quem é você? Quem é você? Porque Davi, Sedraque, Mesaque, Abednego, eles não abriram mão de quem eles eram. E a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida deles. Irmão, se eu tivesse que responder dentro de tudo que você tem buscado e você tem vivido, eu poderia dizer, de acordo com a palavra de Deus, Efésios 4:11, que você é uma pessoa separada por Deus, que você é uma pessoa que, conforme diz a palavra dele, é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Você é povo adquirido por Deus para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Então você está sendo usado para formar pessoas espiritualmente. Você está sendo usado para ensinar. Você está sendo usado para exortar. Você está sendo usado para despertar pessoas. É isso que você é. Pelo tipo de mensagem que você tem ouvido, irmão, de fé, de identidade, de profundidade, isso revela muito a seu respeito. Você não é levantado por Deus para entreter pessoas, mas você foi levantado por Deus para acordar as pessoas espiritualmente. Deus tem te usado. Quando você menos pensa que Deus não está falando, Ele está falando usando a sua voz. Se Ele usou Ciro, irmão, por que não pode usar você? Por que não pode usar a mim? Filipenses 1:6, irmãos, nos fala que Deus ainda está trabalhando na nossa vida.
Isso não diminui você, porque Deus está trabalhando em cada um. Isso não é diminuir a gente, mas Deus ainda está trabalhando, pastor, não estou pronto. Não, irmãos, isso significa que Deus ainda está nos qualificando. Isso qualifica a gente, porque Deus ele não usa quem já terminou, Ele usa quem está disponível. Você está disponível para Deus? Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu estou disponível para o Senhor. O Senhor vai te usar, vai agir através da sua vida, porque Deus ele não age, irmãos, na vida daqueles que já estão capacitados, mas Ele capacita quem está disponível. Esteja disponível para Deus. E isso, irmão, é essencial. Você não é só um vendedor, você não é só uma mulher, você não é só um homem, um marido, você não é só uma esposa, você não é só um empresário, você é filho, você é filha, e filho amado, filha amada de Deus. E Deus, irmãos, Ele não quer te manter só no básico, Ele quer te levantar para um nível maior de influência. Por isso que a gente vive tudo que nós estamos vivendo, por isso que nós passamos por tudo que nós estamos passando. De repente, irmãos, se fosse para reunir tudo numa frase só, podia dizer assim: que você é filho amado de Deus, em processo, sendo preparado para despertar, para edificar pessoas através da palavra. Deus, Ele quer usar a sua vida, e Ele está usando a sua vida. Mas toma cuidado, irmãos. Toma cuidado, porque por vezes o inimigo ele quer deturpar aquilo que nós somos. Ele quer deturpar a nossa identidade. Ele quer deturpar aquilo que Deus diz que nós somos. E isso é muito sério, porque muitos por aí, irmão, perderam a identidade. Perderam a identidade. Aquele dia que eu fui pregar lá na Soul Viva, eu estava pedindo para Deus: Deus, me dá uma palavra para pregar para esses meninos. Deus falou assim: fala sobre identidade, porque eles perderam a identidade totalmente. Perderam a identidade de que são filhos amados de Deus, que foram criados por Deus. Foi Deus quem nos criou, Deus quem separou, e Deus tem um propósito, e Deus tem um projeto, e Deus está nos levando por um processo para chegar a esse propósito. Então, irmãos, o processo de Deus, irmãos, é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é a nossa boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes você pode falar assim: pastor, mas o processo está doído. É porque o processo, irmão, é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é a nossa boa, perfeita e agradável vontade. E isso é muito impactante, porque às vezes a gente fala assim: mas eu não estou gostando do que eu estou vivendo. Mas não é para você gostar, é para você se aperfeiçoar, porque Deus tem um trabalhar em todas as coisas, em todos os momentos. Entende, irmãos? Deus, Ele é maior do que o que você faz para Ele. Ele é muito maior. Vamos colocar de pé nesse momento? Eu não sei se você está ligado nessa identidade, se você tem dúvidas de quem você é. Mas sabe, irmão, se você tiver essa identidade no seu coração, Deus ele pode usar até mesmo o ímpio para te abençoar. Deus ele pode usar até mesmo as coisas que são do mundo para operar a seu respeito, para te ajudar, para te abençoar, para te curar, para te transformar, para te restaurar, porque Ele é Deus, e Deus Ele é fiel. Você pode dizer assim: Deus é fiel. Aleluia. Vamos declarar algumas frases aqui. Declara comigo agora nesse momento. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e diga assim: eu não sou o que vivi, eu sou o que Deus declarou.
Eu não estou pronto, mas estou sendo preparado. Eu não sou perfeito, mas eu sou chamado por Deus. E eu tomo posse, porque a palavra de Deus diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Você é separado por Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você vive na luz. Seja a luz por onde você passar. Seja a luz aonde você estiver. Lembre-se de falar desse Jesus, de falar do amor desse Deus. Por vezes as pessoas elas não precisam ouvir um sermão, elas só precisam ouvir assim, ó, Jesus ele te ama, e precisam de um abraço. Lembra disso, você vai usar muito isso essa semana. Essa identidade, irmãos, ela tem que morar no seu coração, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus faça sentido na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pega aí na mão do seu irmão que está à tua esquerda, à tua direita. Nós já vamos estar encerrando. Quero estar orando lá pela irmã Débora. Vamos clamar ao Senhor pela vida dela, agradecer a Deus pela vida da Débora. Se você tem algum pedido de oração para colocar diante de Deus, coloque diante de Deus agora o pedido de oração. De repente você está intercedendo por alguém. O povo de Deus, irmãos, quando eles estavam lá na Babilônia, eles estavam nos rios chorando, mas eles estavam clamando a Deus. E Deus ouviu a oração deles e usou um ímpio para abençoar eles. Deus pode usar o ímpio para mudar a sua história, mudar a história daqueles que precisam. Vamos clamar a Ele e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, ó. Precisamos, ó Pai, da Tua presença neste momento, do Teu agir, ó Pai, neste momento. Senhor, em nome de Jesus, é nesse momento que nós nos lembramos, ó Pai, lá da Débora, que está lá, ó Deus, no seu quarto, lá naquela cama. Senhor, em nome de Jesus, manda o Teu anjo lá, ó Pai, com o Teu bálsamo de restauração, de cura. Senhor, em nome de Jesus, que haja cicatrização. Senhor, que haja, ó Deus, Senhor, que tudo que está alterado no sangue seja normalizado, que a pressão seja normalizada. Tira toda a infecção, inflamação agora, em nome de Jesus. Toda dor agora cesse, em nome de Jesus. Assim, ó Pai, também nós intercedemos por cada um dos irmãos aqui presentes. Intercedemos, ó Pai, por aquela família. Intercedemos, ó Pai, Senhor, por aquele homem, aquela mulher, o neto, o filho, o sobrinho, Senhor, o pai, a mãe. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é nesse momento, ó Pai, Senhor, que nós nos colocamos diante da Sua presença, diante, ó Pai, da Sua graça, diante do Seu poder, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz, ó Deus, o Teu agir. Faz, ó Pai, o Teu mover. Opera, Pai, Senhor, a Sua maravilhosa graça, ó Pai, sobre a vida de cada um. Dá, ó Deus, o Teu ânimo. Traz, ó Pai, a Tua alegria. Opera, Pai, o Teu mover e o Teu agir. Senhor, é nesse momento que nós te clamamos. Derrama da Tua cura. Derrama, Pai, da Tua libertação. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos. Oramos como igreja. Intercedemos pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, que seja, Deus, uma semana abençoada na Sua presença, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, estejam sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Complete seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Deus abençoe a sua vida.